boa tarde a todos. Vamos dar início à última mesa do dia, a mesa de poesia contemporânea. Primeiro vai falar a Mariana Cobultes Lide de Bastos sobre Ana Cristina César em seu tempo. Ou em seu tempo, a situação do jogo. E depois vai falar o Rafael Tarran, Cosmovisão em Contingência em Iacala. É assim que se fala. Tá. E cada um deles terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho. E eu estava aqui combinando com eles que a Mariana vai falar primeiro, aí eu vou passar a palavra imediatamente para o Rafael e só depois faremos as perguntas e comentários críticos aos dois. Tá bom? Então, Mariana, por favor. Boa tarde. Tá vendo? Tá sendo? Boa tarde. Obrigada a todos que vieram, que continuaram aqui agora. E aos colegas de mesa, Sérgio, Rafael, e sobretudo ao pessoal que organizou o seminário. Muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouco sobre uns capítulos da minha dissertação. No mestrado, eu estudo o livro A Teus Pés, da Ana Cristina César, que é um livro que eu publico no Líder, foi lançado pela editora brasileira em 1982. Deu para ouvir lá atrás? Não? Eu acho que não. Desculpa. Mas assim dá? Agora tá. Eu falo de novo. Eu estudo no mestrado o livro A Teus Pés, da Ana Cristina César, que é o único livro que ela publicou em vida, que foi lançado pela editora Brasiliense em 1982 e que inclui 3 livros anteriores que ela publicou de forma independente e mais uma série nova de poemas. O que eu faço, ou melhor, o que eu estou fazendo ainda nesse capítulo, que eu vou falar um pouco para vocês, é acompanhar o desejo pelo encurtamento da distância entre arte e vida no contexto de produção da Ana Cristina. Isso porque, ao analisar o livro A Teus Pés, nota-se, como afirmam outras leituras críticas, mas aqui eu ressalto que essas outras leituras, diferente do que eu estou propondo, elas não se detêm somente sobre A Teus Pés, elas consideram também os textos publicados após a morte de Ana Cristina. Então, falo sobre aspectos mais gerais da obra dela. E eu acredito que o fato de eu estudar apenas o livro A Teus Pés permite que eu me atente e que eu perceba um certo caráter de propósito. Mas, voltando, nota-se... Mas voltando, nota-se que A Teus Pés há esse desejo por uma aproximação entre arte e vida, e esse desejo ele é fundamental. Assim, ele é uma espécie de força plasmadora. Assim. E na dissertação, no capítulo que é destinado à análise do A Teus Pés, eu trabalho mais profundamente, a partir da análise dos poemas em prosa, as implicações desse desejo por encurtamento, o que a Ana Cristina faz com esse binômio arte e vida e como ele se manifesta formalmente, né, nos textos. Mas aqui eu vou falar mais, como já disse, sobre o contexto, que é, ao meu ver, crucial para entender a poética da Ana Cristina César em A Teus Pés. Bom, esse desejo de encurtamento da distância entre arte e vida não é uma novidade trazida pela poesia da Ana Cristina. No contexto em que a poeta se forma e se firma, isso é o fim dos anos 70 ao começo dos 80, no Rio de Janeiro, o binômio arte e vida ocupava uma posição central nos debates culturais. E a Ana Cristina César, ela sempre esteve atenta a essas discussões, porque ela era poeta crítica, poeta tradutora, professora, enfim, por ter exercido diversas atividades intelectuais, portanto criativas, ao longo de sua vida ela sempre esteve atenta a essas manifestações. E esses exercícios intelectuais, criativos que ela desempenhou, denunciam a sua paixão pela linguagem, pela literatura, pelo leitor, que
que eu vejo essas paixões como afetos centrais, estruturadores a teus pés. Bom, conviveram nos anos 70 diferentes formas, conteúdos e vidas que, com o tempo, acabaram por orbitar juntas ao redor da expressão poesia marginal. Porém, a poesia desbundada, que afirmava rejeitar o formalismo e o experimentalismo das vanguardas, anticabralina por excelência, tornou-se a referência mais imediata ao se pensar a produção do período. Isso muito em decorrência dos esforços críticos da Heloísa Buarque de Holanda e do Cacaso, que, na tentativa de responder às acusações de vazio cultural feitas ao período por autores como Oswald Ventura, tentaram com urgência fazer daquela heterogeneidade das produções uma geração, buscando para tanto uma estética comum aos poetas que compunham aquele surto poético. A antologia 26 Poetas Hoje, encomendada a Heloísa pela editora Labor e publicada em 1976, acabou por funcionar como uma versão inaugural para a historiografia literária. A Heloísa foi quem, mesmo sem querer, com a antologia, definiu os parâmetros de leitura daqueles textos. Assim, compreendeu-se como poesia marginal, pelo menos em um primeiro momento, aquela de caráter artesanal, mimeografada, recorte do instante, com versos de linguagem comum, próxima da fala cotidiana, que dava a impressão de ser acessível a todos, tanto para ser lida quanto para ser escrita. Bom, os 26 Poetas Hoje funcionou como um primeiro modo de ler aquelas poéticas, retrato de época, do Carlos Alberto Messeder Pereira, possibilitou outra. A pesquisa, que como a de Heloísa Buarque de Holanda, ela foi feita no calor do momento e em contato direto com os autores abordados, sugeriu uma nova chave de leitura em que a perspectiva cultural participava da análise da produção daqueles anos. O fenômeno marginal não poderia ser lido, portanto, levando em consideração apenas seu aspecto literário, uma vez que se tratava de um evento cultural mais vasto. O grupo marginal não seria marginal apenas devido a determinada voz poética e determinada forma, ou por fazer do livro um objeto artesanal, afetivo, e distribuí-lo às margens das grandes editoras e dos sistemas oficiais de legitimação. Seriam marginais pela sua postura frente à vida, sobretudo em seus aspectos relacionais, psíquicos e políticos. É nesse sentido que as diversas práticas poéticas dos anos 70, por vezes reduzidas a manifestações muito específicas, não se afastariam completamente, por terem como vínculo a atitude e o desejo de contestar imperativos para ir ao encontro do outro, no esforço por diminuir o intervalo entre vida e arte. Mais do que uma proposta estética comum, haveria então, entre aqueles poetas, uma proposta existencial comum, a vontade de encurtar essa distância entre arte e vida. Essa ânsia por encurtamento, entendida aqui como um tipo de elo entre as produções literárias dos anos 70, no entanto parece ser, mais do que um dado novo, uma espécie de culminância, um resultado pungente de ambições poéticas interiores, fracassadas diante de uma realidade política, econômica e social voraz, do que uma proposição afirmativa daqueles autores. Pois ainda que com projetos estéticos opostos, tanto a poesia concreta quanto a nacional popular também lutaram de modo obstinado nos anos 60, por poéticas pautadas na integração arte-vida, sendo possível então entrever certa continuidade, ainda que enviesada, entre essas manifestações e a poesia marginal, mediadas pelo tropicalismo, como veremos mais adiante. Para a vanguarda concretista, a integração entre arte e vida se daria a partir do rigoroso trabalho poético com a estrutura da linguagem. Uma vez que as palavras não são os objetos que representam, somente a estrutura seria o que liga os processos verbais aos dados empíricos. O poema concreto, que não comunica conteúdos, sua estrutura, seu próprio conteúdo, elucidaria os hábitos mentais, criando novas reações semânticas que não tornariam obscura a estrutura do mundo social. Para tanto, a poesia deveria abandonar o tradicional espaço literário do verso e de se deslocar para outro, o espaço imediato, impactante e simples da comunicação visual, mais em acordo com a sociedade urbana industrial que se desenvolvia.
A aproximação entre arte e vida se daria assim pelo sucesso da comunicação, que para os concretos seria mais eficaz quanto mais estruturada fosse, quanto mais objetiva, quanto mais distante da poesia do tipo verbal discursiva estivesse. Já os poetas vinculados ao Centro Popular de Cultura, CPC, contemporâneos daquela vanguarda, supunham que, ao mobilizarem em seus versos a língua que entendiam ser a do povo, sem agressão formal, impulsionariam a tomada de consciência daquela classe para que, enfim, atuassem de modo a transformar a realidade. A poesia marginal dos anos 70, desejosa da mesma integração, também se pautou pela noção de comunicação. Como os poetas do CPC, os autores da geração não descartaram o verso, confiando no seu alto poder comunicativo. No entanto, os poetas marginais não visaram abandonar sua linguagem, própria de uma determinada classe, a fim de que um público mais popular se identificasse com seus textos. Ao invés disso, trouxeram para dentro do poema os assuntos mais cotidianos, íntimos, reles, dando a eles uma forma simples, desleixada, sem aura, mais vívida. Além disso, participaram de todo o processo de feitura de seus livros, que vendiam ou distribuíam à mão aos seus eventuais leitores, fazendo da poesia pretexto para uma conversinha. É por essa ação de ir a tal leitor, num movimento para além dos limites do texto, que parece ser possível aproximar a produção marginal da concretista. Quero dizer que ambas poéticas trabalharam no nível da estrutura para realizar a integração desejada. A marginal, ao problematizar o lugar social da poesia, ao questionar a instituição literária, reposicionando o lugar do autor, que agora poderia estar mais próximo dos leitores como cúmplices. A concreta, por buscar uma estrutura linguística mais próxima da realidade. Ambas buscaram elaborar uma poesia que desse conta das demandas do seu tempo presente, visando a comunicação satisfatória que resultaria no encurtamento da distância entre arte e vida. Mas entre os anos 60 e 70, formou-se um abismo fundo feito pela falência do futuro. É a queda desse horizonte um dos fatores da separação entre o Estatuto da Integração Arte-Vida dos poetas anos 70 e dos poetas concretos e dos ligados ao Centro Popular de Cultura. A caída, porém, não é brusca, é antes um processo do qual o tropicalismo é parte fundamental para se chegar ao outro lado do abismo, onde reside, enérgica, a poética marginal. O movimento tropicalista duvidou dos discursos anteriores vinculados à arte de vanguarda e à engajada, preferindo a justa posição das contradições brasileiras. Em suas produções artísticas conviviam sem muito conflito o antigo e o novo, a modernização e o subdesenvolvimento. O grupo iluminou as indefinições do Brasil e tornou-se sua alegoria. É nele que a preocupação e a valorização do aqui e agora começa a surgir. É com o tropicalismo também que a necessidade de revolucionar o corpo e o comportamento começa a ser pensada. O movimento, sobretudo na música e nas artes plásticas, provocou e permitiu uma série de redefinições culturais, sentidas na pele pela geração marginal. A poesia dos anos 70 é, portanto, fundamentalmente pós-tropicalista, pois surge já sem vista ao futuro, tendo como horizonte máximo o corpo e o comportamento desviante. Os poetas marginais seguem desacreditando dos discursos totalizadores e recusam a frieza da técnica, do formalismo, da intelectualidade, do especialista. Se não há por vir, o cotidiano se estende infinitamente, só podendo ser apreendido e compartilhado por meio de uma linguagem igualmente prosaica, ensimesmada, trazida afetivamente ao público pelas mãos mesmas dos autores em bares, cinemas, teatros ou na casa de algum amigo. O que restou depois do fracasso da modernização e da integração nacional, do desmonte das forças de oposição, do desenvolvimento frenético da televisão, da repressão militar, do autoritarismo de direita e de esquerda, entre outras violências, é mudar a vida pessoal, particular, transformar os modos a partir da cumplicidade, da proximidade. Mas restou também o risco de perder o rigor reflexivo e cair na facilidade imóvel, como condena parte da crítica à produção do período, em contraste com outra entusiasmada, que enxerga na produção marginal uma forma legítima de resistência diante do sufocante clima político, vendo a ênfase na experiência pessoal, a criação de um espaço de crítica social, que diz muito sobre a crise contemporânea do sujeito. A poesia marginal oscila, então, entre acusações e elogios.
alternância inerente a um tempo que passou por fortes transformações. Os anos 70 marcaram, não só no Brasil e no Rio de Janeiro, a culminação de projetos, com ou sem manifestos, de encurtamento da distância entre arte e vida, em que se buscou a dissolução dos âmbitos específicos em prol de um âmbito único, da vida sem mediações. A dimensão de poesia não estava mais restrita a palavras presas num livro, como lemos no poema Na Corda Bamba de Cacaso. Poesia, eu não te escrevo, eu te vivo e viva nós. Se ao tentarem concretizar esse desejo por integração, o que fizeram foi alargar ainda mais a distância entre arte e vida, uma vez que esse encurtamento era tensionado sobretudo a partir de uma alteração no comportamento, diminuía-se o intervalo entre arte e somente um tipo de vida, isso é, a que compartilhasse daquela atitude. Ou se nessa tentativa o que fizeram foi evidenciar a falência de antigos parâmetros, num gesto profundamente honesto por reconhecer os limites de qualquer totalização, não parece ser possível decidir, não só impossível como indesejável, pois, como sugere num texto dela, o período parece requerer um tratamento crítico menos polarizado, que consiga enxergar as contradições ao mesmo tempo em que vê o vigor exposto por aqueles poetas. Se o anseio por um texto que alcançasse a vida não é exclusivo da poesia de Ana Cristina César, a consciência do entrave, da impossibilidade de lançar-se para fora do texto, sem isso significar a própria morte, é seu traço peculiar. A poeta tinha ciência do risco em que fica a poesia quando arte e vida se aproximam muito. Se o autor se joga da morada mediadora, da posição entre os termos, desfaz-se, levando junto a possibilidade da obra afirmar sua autonomia e seu potencial reflexivo. Ana Cristina não cai do barco completamente, embora queira tanto os seios da sereia. Mas se a vontade de contato é o ponto que mais a aproxima daqueles autores, é ele também que a faz tomar mais distância do grupo. Pois, diferente da produção marginal mais geral, Ana Cristina César sabia que o contato direto, a não mediação entre vida e arte, o lançar-se completamente, significa um risco, a perda da reflexão própria à melhor literatura, tão cara a ela. O que Ana Cristina César modifica e mantém o desejo de integração arte-vida parece estar relacionado à sua percepção atenta, bastante crítica do que estava em jogo nas ambições e realizações poéticas do seu tempo. Parece ser esse estado de alerta tão peculiar à poeta, o que a faz problematizar e mesmo não integrar completamente o grupo marginal. É importante lembrar que Ana Cristina César começou a publicar seus artigos no final de 75 e seus poemas em 76, na antologia 26 Poetas Hoje, 5 anos depois dos marcos fundadores da poesia marginal, que são, considero essas edições mimeografadas de Travessa Bertalhões, do Chaves, e Muito Prazer, Ricardo, do Chacal, ambos de 71. 5 anos depois desses marcos fundadores da poesia marginal. Então, ela já estava consciente da institucionalização de sua geração, da sua dicção, das questões que estavam sendo levantadas por aquela poesia. E talvez seja em decorrência disso, por estar e se colocar nessa posição dentro e fora, que ela pôde observar mais atentamente, sempre tensionando aquela expressão, à medida em que forjava a sua mais singular. É como se a sua força proviesse muito do que foi capaz de ver e fazer com a poesia marginal, com a expressão que circulava naqueles anos e em que ela se entrevia inserida. É isso. Obrigada, Mariana. E passo então a palavra para o Rafael. Boa tarde. Está para ouvir bem? Oi. Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal, aos colegas da comissão, sem eles isso não seria possível, a Viviana e o pessoal da mesa. E, bom, eu vou começar rápido porque eu vou fazer uma leitura linear, sem parar, só para ler os poemas, porque eu tenho bastante coisa para falar, vou tentar não atrasar vocês.
O meu texto ele se chama Cosmovisão e Contingência em Akala. Eu parto de um capítulo da minha dissertação que tenta rastrear o traço de trágico na poesia contemporânea. Então, eu remonto um pouco todo o período moderno para tentar entender mais ou menos aonde isso deságua. Um aviso para a Viviana, eu coloquei no meu resumo expandido que eu parto da questão do fim da arte, mas eu tive que tirar essa discussão do meu texto porque ficou muito longo. E é isso aí. Eu vou fazer uma pequena apresentação do meu autor antes de começar a análise. Alberto da Cunha Mello nasceu em Jaboatão dos Guararapes em 1942 e morreu em 2007 aos 65 anos. Foi poeta, cronista, sociólogo e jornalista. Teve 12 livros de poesia publicados em vida, além da obra completa em 2017, que reúne mais 4 livros inéditos e 17 livros entre a obra dita consolidada e o último garimpo, somando um total de 33 livros. A escassa fortuna crítica do autor conta com 2 estudos gerais mais panorâmicos sobre a obra do poeta. Primeiro, um ensaio chamado Faces da Resistência, na poesia de Alberto da Cunha Mello, de 2003. Segundo, uma tese de doutorado defendida aqui mesmo na USP em 2008, chamada Imagens, Reverberações na poesia de Alberto da Cunha Mello. Há também uma dissertação de mestrado, um estudo específico sobre o poema Iacala, chamado Ressonâncias Épicas em Iacala, de Alberto da Cunha Mello, defendida na UFMS Três Lagoas, em 2015, por Érica Roberta Dourado, com o qual pretende dialogar mais diretamente. Além disso, o poeta foi membro fundador da Geração de 65, nome dado ao grupo pelo historiador Tadeu Rocha. Denominado inicialmente como Grupo de Jaboatão, a geração reunia nomes como Jaci Bezerra, Marcos Acioli e Ângelo Monteiro, entre outros. A partir da década de 70, seus fundadores criaram um selo Edições Pirata, em torno do qual se reuniram mais de 300 autores, posteriormente associados à geração. Alberto foi um dos escritores mais engajados de seu tempo, trabalhando sempre no entroncamento entre estética e a política, a estética, a política e a moral. No decorrer de sua obra, o autor desenvolve uma poética ambivalente, muitas vezes retórica devido à ordem de reflexão proposta, que, entretanto, se opõe ao hermetismo filosófico. O vocabulário é, via de regra, acessível, bem como o ritmo prosaico. É uma poética que percorre simultaneamente o alto e o baixo, o social e o metafísico, o formalismo e a liberdade, o pathos e o logos, o nostálgico e o utópico, o apoio. A este processo, o crítico Alfredo Bose lega o índice de resistência da obra de Alberto. E ela não surge apenas do trânsito entre todas essas esferas, mas principalmente da fusão entre elas. O paradoxo e a contingência são elementos estruturantes de sua natureza poética. Encontram-se tanto no macrosistema da obra, a exemplo da recorrente oscilação temática, quanto no microsistema do poema, em que o descompasso de registro entre forma e conteúdo tem planos limites do construto poético, demarcando seus contornos como uma imagem que se revela na sobreposição entre luz e sombra. Os polos não se excluem na poesia de Alberto, eles se tornam interdependentes. Cláudia Cordeiro, primeira estudiosa do poeta, aponta a poética do autor como um retorno ao conceito de poético-noemático. Cito a autora. A expressão que qualifica na linha de Heidegger a especificidade de textos pré-socráticos em que se unem indissoluvelmente o pensamento e a forma poética, de modo que esta aí não parece de forma alguma superficial, mas ao contrário é essencial para a própria constituição do pensável. A obra do autor divide-se em 3 fases bem definidas, descritas pelo próprio poeta, cada uma delas com uma configuração formal distinta. Na primeira fase, predominam 5 estrofes de quartetos com octossílabos brancos, forma cuja disposição estrófica lembra vagamente o rondeau redoublé, ou rondó dobrado, que é derivado do medieval rondó francês. Nesta fase predominam os poemas em primeira pessoa. O poeta imprime um tom confessional aos poemas através de uma exegese do eu diante de um vocês. Quando tratamos de formas medievais como o rondó, é preciso observar o uso ostensivo do redondilho associado à variação do esquema rímico. No rondó dobrado, os esquemas são de rimas intercaladas que se invertem
quadra a quadra, não, quadra sim, quadra não, e as estruturas, conforme se repetem, se ressignificam. A escolha da quadra como forma estruturante do rondó não é aleatória, uma vez que os 4 versos da quadra facilitam esse jogo de variação pela repetição. Dito isso, entendemos que o uso da quadra nos 3 primeiros livros de Alberto, Círculo Cósmico, de 66, Coração pelo Poema, de 69 e Publicação do Corpo, de 74, já contém o germe do descompasso entre estrutura métrica fixa e o uso contingente do ritmo, procedimento que mais tarde desembocará na forma original da retranca rimada, a qual faz menção Alfredo Bose no prefácio que escreve para Iacala, intitulado Uma Estranha Beleza. Eu vou ler o primeiro poema para vocês, só para vocês terem ideia do que é a contingência no ritmo, tá? Publicação do Corpo. Quando distanciar-me das altas nuvens, onde sempre habitei, devo levar algumas delas para que saibam minha pátria. Após soltar de espaço a espaço as cascas vivas da memória, devo levar para a cidade o corpo, esta palavra forte. Só meu corpo vai realmente pisar nos jardins e nos pátios e com mãos novas sacudir as grandes árvores por perto. Vou conduzi-lo com um cuidado de livro muito alto na tarde. É minha única esperança de estar bem vivo entre vocês. Só meu corpo sabe virar todas as páginas do tempo, e só ele foi publicado completo para ser seguido. Eu fiz uma pequena marcação para vocês verem que a variação entre ritmo binário e ternário era muito frequente. Apesar de todos os versos serem octossílabos, nem parece, né? Nem parece que o ritmo é fixo. A segunda fase é composta por verso livre, predominantemente monostrófico. A linguagem falada do cotidiano é incorporada à rotina dos livros, cuja variação temática evoca a coxa de retalho dos jornais impressos. Os temas variam desde a previdência, questões voltadas à realidade do noticiário, até Augusto dos Anjos, Schopenhauer, etc. Nessa esteira seguem livros como Cancioneiro para o Terceiro Mundo, de 70, Noticiário, 79, e 10 poemas políticos, também de 79, além de poemas à mão livre, de 80. As estruturas de repetição são muito recorrentes nessa fase, seja no plano sintático, seja no vocabulário. Vou botar uma lista para vocês, poema 2, página. Esse poema do Cancioneiro para o Terceiro Mundo. Nossos sábios são poucos e sugam com seus bicos franceses e catarrentas gargantas saxônicas as luzes opacas de estranhos poentes, e se exaltam diante de títulos e túmulos, tal os filhos tardos e abortivos de Zaratustra, enquanto nas salas de noturnas aulas adormecem de sono os que irão herdar, de manhã a manhã, as douradas correntes do seu amanhecer. A repetição no poema 06 ocorre nas camadas sintática e sonora, a última pelo ostensivo uso de aliteração e assonância, enquanto a primeira pelo uso do polissíndeto. Apesar da linguagem predominantemente corriqueira, excetuando o termo Zaratustra, a parataxe estruturadora dos versos constrói, pelo emprego do polissíndeto, um tom solene que lembra, por exemplo, estruturas como as do versículo bíblico. Isso cria, mais uma vez, uma espécie de descompasso, dessa vez entre forma e tom do discurso. A terceira fase contempla a retranca, forma idealizada pelo autor. Um quarteto, um dístico, um terceto e um último dístico. Ora octossilábico branco, ora rimado, e conta com obras como Carne de Terceira, de 81, e A Cala, de 99, e Meditação sobre os Lajedos, de 2001. Nesta fase prevalece o discurso de tom filosofante com o eu lírico em terceira pessoa, o que cria um distanciamento entre o observador e o seu objeto, ressaltando o seu caráter reflexivo. A retranca é uma forma fixa que lembra o soneto shakespeariano, especialmente por conta do uso do dístico conclusivo final. A forma alcança sua maturidade em A Cala, segundo o próprio autor, o que explica o hiato entre a inauguração da forma em 81 e A Cala, 99. É importante lembrar que o autor conserva o uso de octossílabos em todas as fases, de modo que o metro parece ser um denominador comum de sua poética. E A Cala foi uma das últimas obras publicadas pelo autor e tem a primeira edição datada de 99, ocasião que o poeta faz um modesto lançamento com apenas 200 exemplares na Galeria Futuro 25 em Olinda. O poema também chama a atenção pela estreita composição formal.
Em linhas gerais, Yakala é um poema narrativo, monocórdico, em terceira pessoa, composto por 140 retrancas, mais de 1.500 versos, metrificadas em octossílabos rimados A, B, C, B, D, E, D, com os dois dísticos rimados. Yakala Cosmo, ou como quis Alfredo Bose, o Galileu Negro, é um homem mal-nascido que foi abandonado à porta de um monastério. Acolhido por um abade na infância, cresce entre os membros da paróquia, onde aprende a dura disciplina da erudição. Fanático pelos números, o personagem submete-se ao serviço de faxineiro na casa de um matemático, de onde segue para o curso de ciências exatas. Lá passa a estagiar com doutores da área até encontrar, em um lixo hospitalar, um papel com dados astronômicos que o intrigam, com base nos quais passa a mapear o universo à procura de uma estrela, cuja busca será a sua obsessão até o fim. Para a pesquisadora Érica Dourado, que propõe uma leitura pela perspectiva épica, a personagem do poema narrativo pode ser vista como um anti-herói. Segundo a autora, essa definição deve-se à sua natureza dúbia, decorrente da mescla entre os gêneros épico e lírico. Cito: o herói é épico ao representar uma luta invencível contra a morte, contra a limitação humana, mas é lírico, moderno, ao revelar-se fraco, humano e finito. Assim, é viável pensarmos em um anti-herói, já que as características da personagem não condizem com a definição do herói. Segundo Antônio Moniz, enquanto protagonista da história narrada ou encenada, o anti-herói reveste-se de qualidades opostas ao cânone axiológico positivo. Clássico: a beleza, a força física e espiritual, a destreza, o dinamismo, a capacidade de intervenção, a liderança social, as virtudes morais, etc. O cânone axiológico positivo citado por Moniz, do qual provém características do heróico na antiguidade, fazem parte de um regime de valores sociais mais amplo, que configura a partir de uma perspectiva estética o ideal de um sistema ético e moral. Este regime foi sistematizado por Aristóteles, culminando em seu discurso sobre a poética. Portanto, a simples oposição desses traços aplicada ao personagem fora do regime de seu tempo assume feições de anacronismo, uma vez que não há uma equivalência de valores entre o sistema clássico e moderno. Além disso, é importante lembrar que, se por um lado o herói épico retrata os aspectos da condição humana em toda a sua complexidade, por outro a transcendência dessa condição representa o alcance das virtudes que estariam fora do alcance do homem comum. Parece-nos claro, portanto, que o herói clássico não representa uma individualidade, sim um juízo geral, um conceito ou um ideal ético. Sobre este aspecto, cito novamente Dourado, compreendemos que Yakala, portanto, representa uma dualidade do herói. A personagem configura-se ao longo do poema como um homem que conhece as mazelas do mundo desde a infância, enfrentando problemas de ordem social, psicológica e ética, ao mesmo tempo em que transcende essa condição ao tornar sua vida uma incessante busca por uma estrela que consome todas as outras. Acho um pouco otimista na visão, mas tudo bem. Ao contrário do que aponta Dourado, a busca pela estrela é dentro da estrutura narrativa responsável pelo estado de alienação do personagem. Conforme cresce, a obsessão cosmológica de Yakala aumenta sua abstração e decai sua vitalidade, de modo que a estrela engolidora de planetas torna-se uma metáfora para o próprio câncer. Assim, se encadeiam as ações que o levam ao desfecho funesto. Portanto, é a não ação diante da vida que leva o personagem ao seu destino trágico. Sabemos que tanto o épico quanto o trágico decorre da ação, seja ela teleológica ou dialética. Ainda assim, seria possível pensar a própria inércia como um erro. No entanto, Yakala é um erudito e, portanto, não sofre pela ausência de um conhecimento objetivo. O erro em Yakala se configura justamente na fé cega ao conhecimento objetivo. Cria-se um impasse. Se erudição fosse vista como virtude, ainda seria possível ler Yakala como personagem heróico. No entanto, a narrativa de Yakala não é sobre a conquista dessa virtude, a erudição, mas sobre a fatalidade a qual o seu mau uso leva. Uma vez que o ethos heróico se constitui à luz do sistema de ética clássica que pressupõe, entre outras coisas, a busca pela virtude e a mudança do estatuto... A mudança do estatuto ético na modernidade, a partir de Kant, pressupõe não a busca da virtude, mas o seu uso moral. Aos olhos do discurso moderno e da ideologia do progresso, poderíamos dizer que Yakala incorre em vício ao alienar-se diante de uma busca improdutiva. A poderosa metáfora que o poeta cria incide como crítica à própria estrutura do sistema, em todas as suas camadas, moral, política, ética e social, pondo a personagem diante de questões que já não pertencem mais ao plano mitológico. Yakala nos parece, portanto, a história de um não-herói, ou melhor, um homem comum,
cuja cosmovisão só poderia apontar na direção do trágico. O próprio significado que exprime seu nome, Yakala, explica o autor, significa homem, em dialeto cabinda. Não se nega também o caráter dúbio da personagem, que, no entanto, se estrutura na relação de interdependência produzida na união entre pensamento, logos, e atike, o acaso trágico. Em O Nascimento da Tragédia, o filósofo Friedrich Nietzsche aponta a tragédia pré-socrática como resultado do equilíbrio entre a cultura apolínea grega e as culturas ditas bárbaras, especialmente a persa, cuja religião está associada ao culto do deus Dionísio. O filósofo explica que a cultura da tragédia pré-socrática difere da cultura trágica aristotélica, pois interpreta o destino trágico como justificativa para a amartia, o erro que resulta da peripécia revelando o destino trágico do herói. Isso reduz o sentimento de trágico à esfera moral, diz Nietzsche. Pelo contrário, o sentimento trágico pré-socrático vem da impossibilidade de evitar o sofrimento mediante a sua inevitabilidade, contingência. A exemplo da pateimatos, preconizada por Ésquilo, a tópica pressupõe o sofrimento como fonte privilegiada de conhecimento. Para Nietzsche, o rompimento com a cultura pré-socrática se dá pela difusão do pensamento platônico, que se torna hegemônico na Grécia e reforça o teor apolíneo da cultura grega. Esse rompimento representa ainda, segundo o filósofo alemão, o início de um processo de ruína que passa pela ascensão e ocaso da cultura judaico-cristã e culmina na decadência moral da sociedade moderna. Durante este processo, observamos fenômenos como a consolidação do sistema de matriz nacionalista durante a transição para a modernidade, junto à tentativa de extinção da metafísica operada por Kant. No plano da estética, o filósofo Friedrich Hegel, descreve a transição entre os sistemas através do conceito de fim da arte, do qual eu trato em outro capítulo. O fim deve ser visto aqui como finalidade, não como término, pois trata-se de uma mudança de paradigma. Em linhas gerais, o argumento é de que a arte moderna não cumpre mais sua função com o absoluto, tornando-se, portanto, reflexiva e contingente. O nosso argumento parte da ideia de que a constituição subjetiva do matemático órfão, Yakala, é trágica, porque opera como metáfora para a própria condição do homem moderno. Encontramos na personagem traços fundamentais da cultura do pensamento moderno ocidental, cujo lastro se funda nos princípios racionais e no cientificismo positivista do século XX. A incansável busca pela verdade, que pode ser analogamente comparada à busca de Yakala pela sua estrela, é um princípio fundamental da filosofia clássica, que, segundo Hegel, perde espaço na configuração do pensamento kantiano. Não devemos esquecer que Yakala é ele mesmo um determinista que vive em função de seus cálculos. Falar sobre cientificismo é retornar, sobretudo, às origens do pensamento ocidental, tributário do ensinamento socrático e do idealismo platônico, segundo o qual o destino trágico do homem decorre da amartia, como dissemos anteriormente, o erro pela ignorância, ou seja, a ausência do saber objetivo. O teor moralizante do ensinamento socrático justapõe luz e sombra, lucidez e ignorância, de tal modo que serve como fundamento para a noção aristotélica de tragédia, que por sua vez difunde-se como norma na antiguidade. A filosofia de Kant nos mostra o modo como a noção socrática reverbera no início da era moderna. O sujeito em Kant aparece como possibilidade de saber objetivo, que em sua filosofia é o único saber possível, uma vez que tudo que encontra-se além do limite da razão torna-se inalcançável. Este modelo de pensamento inspira a ideologia do progresso que conhecemos de matriz positivista e, portanto, pode ser visto como origem das catástrofes produzidas no decorrer do século XX, a saber, a instauração do Estado bélico na Europa e na América, cujo desdobramento culmina nas duas grandes guerras. Aqui encontramos mais um laço para a nossa argumentação. O destino trágico do homem moderno decorre do erro, não pela ignorância, mas pelo mau uso do conhecimento e técnicas acumulados. Além disso, temos a contaminação da esfera... Não vou pular essa parte. Bom, como vimos, o fundamento clássico da tragédia aristotélica afirma o conhecimento objetivo em detrimento do sensível. Ideia que está em Platão e na antinomia clássica entre o sensível e o ideal. Se o erro trágico decorre da ignorância, a busca deve ser pelo conhecimento. Bom, esse poema, ele trata-se... O poema Yakala tem início com um exórdio, única unidade intitulada na narrativa poética, cujas partes seguintes levam apenas à enumeração progressiva, de 002 a 140. O exórdio é o mesmo que início de um discurso, prólogo, conforme Dourado
a presença da proposição revela novamente características épicas do poema, uma vez que o preâmbulo é um recurso épico que funciona como uma proposição responsável pela apresentação do herói e dos temas a serem expostos. Trata-se de um poema-proposição, cujo primeiro verso introduz o leitor uma ação através do pronome nós, implícito no verbo levamos. Primeira estrofe: levamos fogo, não esponjas, ao trono sujo de excremento. Incluindo o próprio leitor na ação pelo uso da primeira pessoa do plural. O tratamento da relação sujeito-objeto neste poema é incomum comparado aos épicos tradicionais. O eu narrador de poemas épicos é via de regra em primeira pessoa, o que marca o caráter unívoco da narração e, por sua vez, o distanciamento do interlocutor. A voz épica, clássica, assume uma espécie de instância superior, onisciente e ordenadora, cósmica, podendo ser confundido com o próprio poeta, o demiurgo. Alberto, neste primeiro poema, opta pelo verbo na segunda pessoa do plural, colocando seu leitor não apenas como espectador presente, mas também como parte constitutiva do próprio universo do poema. O espaço, na primeira retranca, nos revela ainda mais um traço que o separa da épica, a estagnação do movimento. É difícil afirmar categoricamente a que instâncias o autor se refere ao tratar de espaços com termos como trono, firmamento, planaltos e casa, mas certamente termos como trono, estrela e renúncia revelam alguma afinidade com os símbolos da cultura cristã, em especial a passagem do nascimento de Cristo no Evangelho segundo São Mateus. O prólogo é sucedido pela descrição da origem de Acala, o que parece nos dar alguma direção na interpretação do poema. A propósito da comparação entre o destino de Acala e a Via Crucis de Jesus, ao considerar apenas a instância moral do poema, é possível compreender o paralelo como reafirmação do pateimatos, busca da virtude pelo sofrimento. Em todo caso, o primeiro espaço citado, trono, esgota o único movimento da retranca, que está no passado, portanto, já foi concluído. Levamos fogo, não esponjas. A forma verbal levamos ainda pode ser vista como ação contínua, intensificando o sentido do ato enquanto repetição do mesmo. A partir daí, o movimento parece estancar-se no presente. A forma nominal disputando, no gerúndio, sem o verbo auxiliar, reforça a inflexão temporal do poema. A imagem de cinza movediça ainda reforça ainda mais a ideia de movimento preso em si. As imagens dos espaços parecem reverberar por sobreposição no decorrer da retranca, a partir de um processo de acúmulo do sentido, seja pela referência semântica reiterada ao espaço abstrato, seja pela repetição de estruturas formais do poema, seja pelo movimento em si mesmo, e culmina no voo dentro das próprias asas. O conceito de reverberação da imagem na obra de Cunha Mello foi desenvolvido pela crítica Isabel Moliterno. O processo, segundo a autora, parece se repetir em todas as suas fases e trata-se de um procedimento estruturante da poesia de Alberto. Por fim, o ritmo insólito dos octossílabos rimados destoam mais uma vez da forma e do metro fixos. A incorporação do prosaísmo no ritmo de Acala, mediante a retranca rimada, parece revelar a própria contingência no destino da personagem. O ritmo é, como sabemos, a marca distintiva do gênero poético. Está, segundo Antônio Cândido, ligado indissoluvelmente ao tempo e ao espaço, e à evolução do homem. Ritmo é o princípio ordenador da sociedade, marcado pela recorrência e está em tudo, da frequência cardíaca aos períodos de colheita, neles, do próprio movimento de colheita, marcado também pelo ritmo dos cânticos, que acompanham o trabalho e o tornam menos angustiante. O ritmo está também na base da norma social e dos princípios civilizatórios, na mesma medida em que essa técnica, que está na técnica, que pode ser lida tanto como técnica clássica, quanto como técnica moderna, ambos expressando de alguma forma a verdade em forma de recorrência. De um lado a poesia, do outro a ciência. O ritmo representa na sociedade contemporânea de Alberto a rotinização, a serialização, a alienação, a catástrofe. Por isso, a representação de Acala deve ser, se não trágica, uma vez que a própria modernidade pode ser vista como uma recorrente reelaboração do conceito de trágico. Vou ler. Levamos fogo, não esponjas, ao trono sujo de excremento, disputando o mesmo vazio de uma estrela no firmamento. Jarros negros e estrelas, tudo é uma busca de conteúdo. Ou somos renúncia ou cobiça.
atravessando esses planaltos feitos de cinza movediça. Mas todos estamos em casa, como os voos dentro das asas. Eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para a Mariana, um comentário, eu vou fazer um para o Rafael, e depois eu abro para vocês. Aí vocês têm tempo de ir pensando, né, as perguntas, enquanto eu vou falando, tá? E pronto. Bom, então, Mariana, isso que você se propõe a estudar, a tentar entender, né, que essa chamada aproximação entre arte e vida, nesse momento, nessa década, não é? É um tema interessante e polêmico, não é? Porque, como você observou, aliás, no final do seu trabalho, ambos estão em tensão, não é? De uma certa maneira. Eu me lembrei de um parágrafo final de um texto do Peter Burger, em que ele diz o seguinte: se a arte se dissolver na vida, ela deixa de ser arte. Porém, se ela se afastar totalmente da vida, ela também deixa de ser arte, não é? Então, quer dizer, você tem uma questão aí complicada, mas e que não é apenas dos anos 70, as vanguardas, quer dizer, há uma retomada dessa questão contínua ao longo da modernidade, né? E talvez a gente precisaria se perguntar duas coisas. Primeiro, de onde vem essa sensação de falha e de obstáculo característica daquele período e que vai, então, atormentar a Ana Cristina César e os seus companheiros de geração? Né? Por quê? Por que eles consideram que é necessário essa aproximação? Né? O que os leva a ter essa dúvida, né? Esse problema? Né? Qual é o móvel? Será que é o mesmo? Você mostrou que não. Na poesia concreta é um, na poesia, digamos, engajada dos anos 60 seria outra questão. E agora, qual é a questão dessa geração? O que é que os incomoda na arte? Né? Outra pergunta ligada a essa: o que quer dizer vida? Né? Enfim, aproximação de arte. Que vida? Né? O que eles querem exatamente se aproximar do quê? Né? A vida parece uma coisa bastante abstrata e geral. Né? O que eles gostariam de exprimir, né, nessa aproximação? Que conceito de arte, então, é este? Né? Então, como você bem mostrou também, para alguns críticos, esse encurtamento da linguagem e tal é um defeito dessa poesia. Quer dizer, ela se tornou, então, menos mediada, menos refletida, menos trabalhada. Para outros, ao contrário, seria um progresso. Estou pensando agora até naquela escritora argentina, Josefina Ludmer, não é? Que vai falar da literatura pós-autônoma e tal, que não se distingue muito o que é ficção, o que é a realidade, o que é o trabalho da linguagem, que é a linguagem comum. Enfim, estou simplificando o que ela diz, e ela também não está pensando nos anos 70, está pensando hoje, né? Porque para ela, justamente, a diferença entre hoje e os anos 70 é que lá havia uma tensão e um problema, né? Então, a questão é saber a que vida eles estavam se referindo, que tipo de que transformação eles imaginavam, então, na arte, e quais os motivos, né, que teriam levado a isso. Então, essa é uma pergunta. E a outra é que, bom, você apresentou um trabalho muito reflexivo, mas ele só vai realmente, digamos, funcionar, né? Resolver essas questões, né? Essas interrogações, na hora em que os poemas aparecerem. Claro, talvez não houvesse tempo agora, não é? Então, aí a gente ficaria um pouco mais claro para nós, mais concreto, né? Qual é né, de onde vem essa aflição, né? Não só da poesia, mas das artes em geral,
naquele momento. Olha isso. Eu pensei que ela ia responder, depois... É para fazer tudo? Bom, tá bom. Então, vamos lá. Ele quer muito. Então, olha, o poeta que você escolheu realmente é pouco conhecido e eu fiquei muito grata ao fato de que você, então, nos apresentou o poeta, coisa que no resumo não aparecia, eu estava preocupada que você não fizesse isso, mas eu acho que você introduziu o poeta e o pouco que eu conheço dele me fez realmente pensar que na fase anterior ao Iacala, um dos temas do Iacala, um dos motivos do Iacala aparecia já, né? Que é essa pergunta sobre a, digamos, utilidade ou a função ou sentido, né, da literatura, do trabalho literário, né? E uma resposta que parece muito pessimista e negativa. Eu fiquei bastante pensando no Schopenhauer, que aliás você mencionou, porque no Iacala, então, isso fica muito claro, né? Quando eu li o Iacala, eu pensei, não sei se você concordaria, que justamente porque esse nome Iacala quer dizer homem, né, que ele está se referindo, eu acho um herói, não acho um anti-herói, é um herói trágico, que arrosta a morte e que obsessivamente comete uma híbris terrível, né, que é ignorar as funções do corpo, as necessidades vitais e ficar totalmente tomado pela obsessão de que ele vai descobrir o sentido dos movimentos daquela estranha estrela, né? Então imagine uma figura, um homem pobre, negro, que vive nas palafitas, ali na periferia, imagino, de Recife, né, no Mangue, e que fica escrevendo na parede, nos papéis, nos cadernos, o tempo todo, equações matemáticas para tentar entender os movimentos de uma estrela assassina que está devorando todas as outras. E ele mesmo está sendo devorado pelo câncer. Então tem uma metástase que ocorre no cosmos e no corpo dele, né? Enfim, então as duas coisas vão crescendo ao mesmo tempo, né? Então é muito pessimista o poema, mas me lembra, eu acho que é um poema narrativo, sim, com inflexões trágicas, né? Como você também, eu concordo com você, né? E aí há uma ironia trágica no final em relação a esse percurso desse homem, esse Iacala. Porque no final, vou contar o final, é horrível, né? É horrível. Então, tem um carro que parece ser de polícia, né? Do qual saem uns homens fardados com uma roupa que lembra lama, né? E eu acho que essas oposições, essas imagens entre a estrela brilhante, né, aquele mundo sublimado da matemática, e esses homens que representam uma violência bem social, nordestina, isso eu acho que poderia ser desenvolvido no seu trabalho, né? O lugar onde as coisas ocorrem, né? A paisagem geográfica, sociopolítica, né, em que as coisas ocorrem. E aí, o que acontece? Esses homens soldados atacam a casa e estupram, na verdade, a moça, a Adriana, que cuida dele, né? Que é uma moça bela e tal, e amorosa, né? E eles matam a moça e ele, né? E de uma maneira horrível. E aí o que acontece? Vêm os urubus e comem aqueles corpos e que são só descobertos depois por uns pescadores que estavam passando e que vem aquele monte de urubus lá, vão ver o que acontece, e que recolhem meio que em sacos de lixo uma parte daqueles papéis soltos que foram o objetivo de toda a vida de estudos do Iacala, né? Então eu fiquei pensando se ele estava se referindo ao poeta, a famosa finalidade sem fim kantiana, né? Mas de uma maneira irônica, né? Que é aquele que dedica toda a sua vida a tentar compreender o universo, a falar a linguagem das estrelas, né? Ignorando talvez algum tipo de realidade básica, né? Que está ali ao redor dele, o próprio corpo, etc. E aí todo homem, né?
ele está falando sobre a morte, né? Sobre a inevitabilidade da morte, né? Quer dizer, para que serve toda aquela sabedoria, né? Que estamos fazendo aqui, vocês estão pensando nessa hora, mas, enfim, todos aqueles estudos, né? Então, mas aí você tem esses contrastes entre a ignorância mais bestial e violenta desses policiais, né? E a miserabilidade em que eles todos vivem naquele lugar, né? E esse extraordinário intelecto, né? Assim, de quem ouve as estrelas. Mas, de todo jeito, também não é que as estrelas são perfeitas, pelo contrário, as estrelas são, no caso, é uma estrela assassina, né? Que está devorando todas as outras e tal. Então, é muito pessimista, né? Não sobra nada, né? E que eu ia te... Bom, que comentário que eu ia fazer? Não, que eu sinto que você poderia, talvez, isso eu senti, mas mais no seu resumo do que agora, uma necessidade de você mostrar essas associações e esses contrastes, né? Entre lama e estrela, e, enfim, e metástase no céu e na terra, né? E achei as imagens do poema muito poderosas, né? Então tenho muita vontade que você faça uma análise mesmo, que você fez da sonoridade, do ritmo, que é muito especial e diferente, mas também tentar entender essas imagens, enfim, a potência desse poema, do ponto de vista das suas possíveis significações a partir desses contrastes de imagens. É um poema estranhíssimo, né? E o que mais que eu ia te dizer? Em relação ao Hegel, que você começa aqui, a gente precisaria discutir melhor depois. Enfim, quer dizer, toda essa parte teórica que você colocou aqui, eu acho que serviria muito bem para ela. O Peterburg, o Jameson, ou a questão do fim da arte e tal. Eu não senti que era tão adequada assim para você. Enfim, achei que... Bom, enfim, não sei como é que você vai articular com a leitura do poema essa questão, né? É possível, sim, mas precisaria, de todo jeito, deixar isso mais para o final, né? Para você, então, depois de ter feito a análise e tal, perceber o que serve, né? O que pode te ajudar a pensar, o que não é um certo desvio, que você coloca muitos teóricos aqui, um depois do outro, eu não sei muito bem se, de fato, eles são assim, ou necessários, ou se eles te ajudam mesmo a entender esse poema, né? Bom, acho que é um pouco isso. Então, eu não sei se eu vou responder assim, acho que eu vou mais concordar com as suas observações, assim, porque a dificuldade de escrever esse resumo e fazer essa fala é o que você comentou, assim, para esse texto funcionar e ter limpeza, ele precisa do outro capítulo, que é a análise do outros pés, assim. E como esse capítulo está sendo escrito ainda, os dois assim, estão sendo escritos em paralelo, porque eles precisam, assim. Então eu entendo e concordo que é uma dificuldade de talvez de entender. Talvez não fosse o caso deles serem separados, mas que você fosse puxando essas questões a partir da leitura dos poemas, se eles comportarem isso. Sim. Talvez articular um pouco, para ficar de um lado um pouco. E eu também penso nessas questões, assim, quando eu falo arte e vida, né? E que vida, que arte, assim, que a vida realmente é muito grande e é sempre a vida de alguém, assim, né? Uma pessoa, um sujeito específico dentro de um contexto específico. Então, eu também não sei, eu tô tateando ainda, tô lendo, eu li muito do texto do Renan, que você autor, que ele fala um pouco dessa continuidade, assim, né, dos concretos aos marginais. Não é uma continuidade. Uma continuidade não é a palavra. Assim. Não. E há uma... na verdade, eles até se contradizem, né? Também acho que talvez fosse o caso de mostrar, você aponta para isso, mas seria o caso de devolver, mostrar que são momentos
de uma certa maneira, criam poesia, ou respondem, pensam poesia a partir de momentos históricos muito diferentes, que criam problemas diferentes, né, para os poetas. Eu queria suplementar uma coisa, talvez a ideia de vida que você estava colocando, sim, talvez fosse interessante precisar algumas questões, por exemplo. A poesia concreta já é uma sociedade onde aponta muito para o futuro, uma sociedade já de massa, um pouquinho de massa. Acho que essa vida que eles estavam interessados, que eles celebravam como uma coisa positiva, uma crença no progresso, né? Quer dizer, tem muitos elementos importantes onde você vê que o inconsciente está fora, às vezes. Não é importante mais o sonho, né, do inconsciente. Não é importante o erotismo. Depois, mais tarde, chega. Mas, nesse primeiro momento do plano piloto, da largada da poesia concreta, a ideia do corpo está muito ausente. Então, ela é uma poesia em que a vida é uma vida muito urbana, mental, racional, próxima de procedimentos tecnológicos. Então, acho que você tem que precisar, para eles, muito isso, até as técnicas, letra 7, procedimentos de jornal, a linguagem é uma linguagem. Acho que aí vem dois momentos históricos muito distintos. Né? A poesia do CPC, eu acho que é uma poesia quase que eles querem transformar supostamente a vida que existe. Eles querem ir contra certo tipo de tecnologia, modernização também. Mas eles, às vezes, são colocados fora da vida. Eles são até exilados. Isso que acontece nem com a poesia marginal, nem muito com a poesia concreta. Esse pessoal está no meio de algo que é, inclusive, falar da vida dos outros, né? Dos pobres, dos excluídos, do povo. É uma vida que tem muito da história que eles também não resolveram. Nenhum deles resolveu, eu diria assim. E a última, eu acho que é um espaço reduzido de vida, mas que entra muito comportamental. O corpo entra, os sonhos entram, o cotidiano entra, e entra um artesanal contra a tecnologia. Obviamente, esse último momento é contra a editora tradicional, né? Quer dizer, publicar o livrinho numa outra escala. O grupo não é um grupo para você escrever manifestos, é um grupo para você manifestar a vida, para você viver com os amigos. Não é um grupo contra os outros, é um grupo para agregar as pessoas. Porque é um momento que eles estão num espaço histórico muito reduzido, como se não adiantasse nem ir para o exílio. Eles estão exilados no país. Né? O horizonte de futuro é muito pequeno. Então, essas três épocas que a Viviana está falando são contrárias, eu diria que são contrárias, são momentos distintos, mas a gente não deve apagar a postura diante, vamos dizer, do que a gente falaria que seria a vida. O que é a vida para cada um? Não é a mesma. Né? Quer dizer, inclusive acho que o concretismo sem São Paulo, que é uma cidade mais hostil, mais tecnológica, né? Mais cimento, mais realmente pesada desse ponto de vista, diferente do neoconcretismo que fez oposição a eles, onde tem contato com o corpo, a sensibilidade. Então, eu precisaria um pouco disso, porque eu acho que, por exemplo, na hora que você for fazer análise, até no título, até os pés, o pé, o corpo, uma parte já está. Tem algo que pede não a atitude racional, altiva. Tem poemas com formato de diário, essa vida reduzida, fragmentada, não é? Que quer se expandir, mas que ela tem. Então, eu acho que nas formas, a poesia concreta, com essa racionalização, essas formas tecnológicas, a poesia de manifesto, de oralidade, de protesto, e a outra que é um protesto também, não é? Mas não tem tecnologia, é artesanal, é um diário íntimo, são as coisas íntimas, texto sobre texto, não é a citação do grande cânone. Eu diria assim que um é a grande vida e o outro é a pequena vida. Né? Os dois são importantes, eu não estou entrando no juízo de valor, se um é melhor que o outro, mas eu estou dizendo, essas diferenças teriam que aparecer mais como diferenças.
não simplesmente como uma narrativa histórica, existiu isso, mas são respostas, enquanto isso a história do Brasil está correndo. A grande história está correndo. Cada um responde como sujeito histórico, se sentiu diminuído, polido, o que a grande história faz com as pessoas nesse ponto de vista. Né? Eu acho que seria uma coisa interessante que você te ajudaria na análise. Ana Cristina, saiu uma carta agora dela, num livro que o Sérgio Rodrigues publicou da Companhia das Letras, um livro grande só de cartas. E tem uma carta que ele selecionou dela, e ela falando como se dissesse assim, um momento de politização. E até é curioso, você não vê isso na aparência do diminuto, como se ele pudesse não ser político. E ela está falando que é preciso responder a uma situação. Quer dizer, estou querendo enumerar isso para dizer que o marginal não é despolitizado, não é só desfunde. Eles tinham, né? O Chico Alvim tem política, o Cacado tem política, a Cristina, cada um tem, mas é num mundo menor. A imprensa é a imprensa nanica, não é a grande imprensa. A editora são editoras caseiras, não é. Essa escala seria boa, ajudaria, eu acho. Ah, tá. Bom, vou tentar responder mais as perguntas. Bom, só sobre a questão do herói, eu ainda insisto em olhar para o Iacala como um não-herói, como uma impossibilidade. Na verdade, eu acho que é uma resposta à percepção que o autor tem da total e completa institucionalização de tudo. Isso acontece no decorrer da obra dele, então em 99 ele já está no final, né, na obra já madura. Eu tentei ler como um herói trágico, mas aí vários elementos se barram, né, a possibilidade de leitura. A questão sobre o fim da arte assim, é uma questão que é posta a todos os poetas e artistas do pós-guerra, né? Sim, eu percebi na fala dela que realmente é uma bibliografia que seria muito útil, porque é exatamente essa discussão, né? Se existe a possibilidade ou não de se produzir uma arte com índice de negatividade, né? Seja lá o que isso for. E eu acho que isso está no Iacala como uma negativa. Eu acho que essa é a resolução, por isso que eu coloco essa questão. Agora ela faz parte de um outro capítulo, mas a gente pode conversar depois. Mas é que, como ele é muito artístico, para falar da... Tem uma criação na ironia, na verdade. Interessante. Então, gente, a gente continua conversando, tem muito que conversar, mas por hoje acho que vocês já podem descansar. Então, obrigada.